Olá a todos, sejam todos bem-vindos à primeira jornada farmacêutica virtual da Unip de Campinas. Meu nome é Jaqueline e eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Então, lá em 2009 eu me formei em Química, depois voltei para a graduação novamente, em 2016 me formei em Farmacêutica e ao final da farmácia, do curso de farmácia, eu comecei a me preparar para o mestrado em farmacologia. Então, eu entrei em 2017 na Unifesp para cursar, para fazer mestrado em farmacologia. Hoje eu já iniciei meu doutorado também em farmacologia pela Unifesp e, em paralelo, estou fazendo uma especialização no ICTQ em farmacologia clínica e desde 2009 eu sou docente no curso de farmácia também. Bom, o tema da nossa pesquisa de hoje é farmacologia e pesquisa científica. Espero que vocês gostem. Vamos começar respondendo a grande pergunta: o que é farmacologia, né? Eu gosto sempre de buscar a etimologia da palavra, a origem da palavra, para já elucidar o que a gente vai falar, sobre o que a gente vai falar. Bom, a farmacologia ela vem do grego pharmakon, que quer dizer fármaco ou droga, e o logos, né, que é da logia, é o estudo. Então a gente está aqui estudando o fármaco, a droga. Bom, e o que estuda a farmacologia? É uma ciência que estuda a interpretação entre os compostos químicos e orgânicos nos seres vivos e nos sistemas biológicos, resultando num efeito maléfico ou benéfico do tratamento. A farmacologia é uma ciência basicamente nova, né, com início ali no século XVIII, mesmo tendo relatos de uso de plantas medicinais datados de 1500 anos antes de Cristo, 5000 anos antes de Cristo, né? Mas como ciência ela é relativamente nova. Bom, dentro da farmacologia nós temos alguns temas, né, muito falados. E o que são eles? Droga, fármaco e medicamento. O que é o fármaco? Então, o fármaco ele é uma estrutura conhecida com propriedades que ela pode modular a função fisiológica já existente. Ele não cria uma função, ele modula, né? Ele pode alterar, modificar. Já o medicamento, ele é um fármaco com propriedades benéficas comprovadas cientificamente. E todo medicamento ele é um fármaco, mas nem todo fármaco é um medicamento. Existem suas exceções, existem fármacos que não é usado clinicamente, né? A gente usa para pesquisa ou caiu em desuso, mas não necessariamente é um medicamento. E a droga, ela vem do inglês drug, que quer dizer também medicamento, droga ou remédio. São substâncias que também modificam as funções fisiológicas com ou sem intenção benéfica, né? Então, hoje é um termo muito pejorativo falar droga. Ai, fulano usa droga. Ai, é um drogado. Então, isso se tornou, principalmente na tradução da língua inglesa para o português, pejorativo, de uma forma muito pejorativa. Mas, lembrando que em inglês, drug quer dizer fármaco, né? Então, a gente fala drug é uma substância química, não necessariamente para uso ilegal. Vamos falar bem assim, bem sucinto. Bom, e a relação entre fármaco e medicamento? Então, o fármaco ele pode ser definido como uma substância química de estrutura conhecida que não venha a trazer nutrição para o paciente, né, ou fazer parte da sua dieta, mas ele produz um efeito fisiológico, um efeito biológico. E ele pode ser obtido de forma sintética, através de plantas, animais, minerais, vegetais, ou um produto da engenharia genética, por exemplo. Já o medicamento, ele pode ser uma única droga, um único fármaco, mas ele pode conter um composto, vários fármacos em um único medicamento, e ele é administrado a fim de ter um resultado benéfico, de ter um tratamento farmacoterapêutico,
E ele contém em sua composição uma ou mais substâncias, excipientes, solventes, conservantes, corantes. Então, o medicamento ele é o conjunto da obra, vamos falar bem assim. Bom, e aqui a gente tem um exemplo de um medicamento, né? Aqui eu tenho uma caixinha de um medicamento que é o Sedalex, desculpa. E essa marca é o medicamento. Então, o composto é o medicamento. Aqui nós temos elencados os fármacos. Então, nós temos as drogas, ou os fármacos, né? Vamos falar assim. E aqui desse outro lado, nós temos o efeito terapêutico, nós temos a ação desse fármaco, para que serve, qual é a aplicação. E nós falamos que isso é o efeito terapêutico, né? Bom, e aonde nasceu a farmacologia? Nós já esclarecemos os conceitos, agora vamos para a história, a origem da farmacologia. Como eu já comentei, há registros de plantas, registros de mais de 250 plantas medicinais lá em 1500 anos antes de Cristo na Mesopotâmia, como por exemplo a papoula, a mandrágora. Em 1550, também antes de Cristo, no Egito, já tinha registro de usos de fármacos, de medicamentos, de plantas, remédios preparados, né, a partir de vegetais, como a romã, a babosa, a cebola. E até mesmo na Bíblia evangélica há relatos do uso do vinho, né, feito o álcool, né, dentro do vinho, era usado para tratamento de dor no estômago, por exemplo. Bom, ainda na história, nós temos Dioscórides, que ele escreveu sobre o material médico. Então, preparações, poções feitas a partir de plantas, ele denominava material médico, né, ou material da medicina para tratamento de doenças. Galeno de Pérgamo ele também escreveu sobre drogas paralelas. Então já tinha lá em 131 depois de Cristo sobre o termo drogas. Para Paracelso, que ele foi o fundador da bioquímica e da toxicologia, ele já escreveu que a dose faz veneno, né? Então, o mesmo medicamento, o mesmo fármaco, a mesma droga, ela pode ser o remédio, pode ser o tratamento, mas também pode ser o veneno. Tudo depende da dose. Hoje nós sabemos com certeza que isso é verdade, né? Também tivemos o início do iluminismo ali no século XVII, no século XVIII, aonde nasceu o pensamento científico e o conhecimento fisiológico que é tão fundamental para a farmacologia. Nós sabemos hoje que a fisiologia e a farmacologia são duas vias do mesmo caminho. A gente não consegue separar uma da outra, e para entender uma ou a outra, a gente precisa entender o conjunto da obra. Continuando com história, lá no século XVIII, que começa a nascer, então, a farmacologia sintética, né, a produção de drogas sintéticas, de fármaco sintético. Friedrich Sertner, ele isola a morfina pela primeira vez em 1804. Ele isolou ela a partir do extratos da Papaver somniferum e ele percebeu que ela era excelente para o uso de dores severas, né? E ela é um depressor do sistema nervoso central, e o seu nome veio pelo deus grego Morfeu, porque causava sonolência. E a morfina até hoje, né, desde 1804, ela é muito empregada, tem mais de 200 anos de história que se usa a morfina, mas para dores muito intensas, ela é amplamente utilizada dentro da medicina. Bom, teve o caso da estricnina, que ela foi isolada. Também teve o uso do quinino para malária. Em 1828, eles isolaram, né, o Johann Buchner isola a salicilina para o tratamento de febre e dores. Ele isola a partir da cáscara do salgueiro, e
Isso foi muito utilizado para dores e febre, depois nós entendemos que ela não era tão estável, e aí mais estudo, sempre dentro da farmacologia sempre tem muito estudo para entender realmente como funciona e tentar sempre melhorar, né? Um alemão, Albert Niemann, isola da folha da coca a cocaína, que na época ela foi amplamente utilizada, conhecida até como o medicamento do milagre, o fármaco milagroso, por ter diversas aplicações, como anestésico local, para aumentando o bem-estar, a sensação de prazer. Até Freud escreveu um livro, Ubercoca, falando dos benefícios da cocaína para o bem-estar do ser humano. Tempos depois, ele voltou atrás, escreveu um outro livro, falando não usem cocaína, que não é tão bom assim. Ela tem um alto poder de dependência, né, de trazer essa dependência para a pessoa e ela não consegue se livrar tão fácil. Mas até então a cocaína era amplamente utilizada. Em 1897 foi sintetizada a partir do ácido salicílico, que é o metabólito ativo da salicilina, o AS, né, o ácido acetil salicílico, por ele ser mais estável, por ele ser mais fácil de administrar, criou-se então o AS, né, a aspirina, o ácido acetil salicílico. Em 1898, a Bayer produz a heroína em grande escala. Na época da criação da heroína, foi assim um boom dentro da indústria, pensando que ela era 3 vezes mais potente do que a morfina, então a dose ia ser muito menor, a gente ia conseguir substituir a morfina, que até então causava dependência e outros problemas no sistema nervoso central. E aí, como ela era uma droga heróica, né, um fármaco heróico, eles colocaram o nome de heroína, né, fazendo essa relação. Mas entendeu-se também que ela tinha um poder ainda maior de dependência e ela foi tirada do mercado e não vendida mais como um fármaco para tratamento de dores. Tá. Continuando aqui com a história, já no século XX, foi um século onde teve muito avanço da farmacologia. Um deles, assim, que eu até marquei aqui, que é para chamar realmente a atenção, que foi um divisor de águas em mortes por inflamações e infecções bacterianas, que foi Alexandre Fleming. Ele descobriu acidentalmente a penicilina, né, que é um antibiótico usado até hoje para tratamento de infecções bacterianas. E a gente, falando em ciência, falando em farmacologia, a gente pega aqui esse ponto e pensa assim, né? Uma pessoa leiga, sem conhecimento de ciência, de como se faz ciência, se depara lá com uma situação, como foi o caso do Fleming e do ajudante dele, do laboratório, que esqueceram acidentalmente a placa de bactéria, que eles eram bacteriologistas, eles estudavam bactérias, ele pega aquela placa lá e olha, tá cheio de bolor, cheio de fumo. Fala, meu Deus, meu estudo tá todo perdido, jogado fora. Junta tudo aquilo e joga fora. Né? Uma pessoa leiga, sem conhecimento, mas com esse viés científico, com esse pensamento científico, ele fala, pera, o que está acontecendo? Olha, ele começou a observar que as bactérias não se aproximavam do bolor. Tá? Eles foram estudar e então entenderam, e aí criou-se então a penicilina. A penicilina foi um divisor de águas, né? Pensando em Primeira Guerra Mundial, que morreram muitos com infecções bacterianas, na Segunda Guerra, mas como fármaco, como medicamento, ela foi comercializada só a partir de 1940. A partir da penicilina surgiu muito estudo nessa classe de medicamentos, né, dos antibióticos, antibacterianos, antimicrobianos, e esses estudos foram crescendo, e sempre a ciência é assim, alguém descobre uma coisa aqui, outro vai melhorar, tentar entender, um descobre o porquê, mas não compreende o que está acontecendo ali, e busca sempre estudar e buscar resultados.
Em 1978, a Genentech ela começa a produzir insulina a partir de uma bactéria com DNA recombinante. Então, a gente percebe que lá de um tratamento empírico com uma erva medicinal, que se não tinha muito conhecimento de como funcionava, de como acontecia aquilo, só se sabia que acontecia, hoje a gente tem uma produção de um medicamento a partir de um DNA recombinante, que até então não se sabia nem o que era DNA, né? E o crescimento desses fármacos sintéticos, eles movimentaram muito a indústria farmacêutica e revitalizaram a terapêutica medicamentosa, né? Se a gente for pensar nos tratamentos que são possíveis ser feitos devido a essas descobertas, esses estudos, a gente fica assim, nossa, realmente funciona, né? Realmente cresceu muito. Antes se tratava como, por exemplo, compostos arsênicos, tratava sífilis com compostos arsênicos, que hoje a gente sabe que é totalmente tóxico. A própria estricnina é altamente tóxica, mas hoje a gente sabe e consegue tratar isso e tem estudos voltados para essa área. Bom, e o que a gente pode prever para o século XXI, né? Estamos no século XXI, e o que a gente prevê de crescimento dentro da área da farmacologia, por exemplo? Hoje nós temos um conhecimento sobre a farmacogenética, a farmacogenômica, e isso faz com que a ciência cresça e avance em passos largos. E o que é a farmacogenética? Então, a farmacogenética ela vem entender a influência da genética do ser humano, do indivíduo, sobre a resposta fisiológica ao medicamento. E já a farmacogenômica, ela busca desenvolver um melhor tratamento para aquele indivíduo, conhecendo a sua genética. Então, são conhecimentos que eram impossíveis, que hoje a gente se torna possível, que hoje a gente consegue fazer de uma maneira mais clara e personalizada. Hoje a gente pode produzir vacinas com o uso de DNA recombinante do vírus. A gente precisa não só pegar a parte inativa do vírus, mas a gente consegue usar somente o DNA recombinante para realizar essas vacinas. Pensando aqui, eu até trouxe a reportagem da Veja, que nós, né, os pesquisadores brasileiros, foi o primeiro a sequenciar o genoma do novo coronavírus, né, da Covid-19. E o que isso mostra? Que está cada vez mais avançado a descoberta de novas possibilidades dentro da ciência e da farmacologia. E como foi o avanço lá de 3.000 anos antes de Cristo até o século XXI, né, dentro da farmacologia. Antes, lá em 3.000 antes de Cristo, por exemplo, 4.500 anos antes de Cristo, nós tínhamos somente a terapêutica. Eles faziam poções mágicas, medicamentos à base de ervas, e tratavam aqueles ferimentos, aquelas doenças, até mesmo com substâncias altamente tóxicas, né? Mas que hoje nós sabemos, mas na época não tinha o conhecimento. Muitas mortes aconteceram por administração de substâncias tóxicas, como a estricnina, que foi extraída da noz vômica, que hoje a gente sabe que é altamente tóxica, mas na época não se tinha esse conhecimento. Aí, conforme os anos foram se passando, século XVII, século XVIII, nós tivemos 3 grandes grupos: a química, as ciências biomédicas e o comércio. Dentro da química, a gente tinha os produtos naturais, mas começou a ser feito a extração e o isolamento das moléculas. Dentro das ciências biomédicas, começou o estudo da própria farmacologia, da patologia, da fisiologia, da bioquímica, da biologia molecular. E dentro do comércio, lá atrás, nós tínhamos os boticários, que faziam as preparações, as poções e vendiam a partir de insumos naturais. Os anos foram se passando, dentro da química foi se isolando uma estrutura química. A partir dessa estrutura química isolada, a gente tinha o conhecimento da estrutura, conseguimos fazer aí
uma estrutura sintética, né, a partir de reações químicas, a gente desenvolver uma molécula. Dentro das ciências biomédicas, a gente for conhecendo cada vez mais a fisiologia, a interação do corpo em relação ao medicamento, a resposta do medicamento dentro do organismo, como isso funciona, como casa bonitinho esses conceitos dentro do corpo humano, né, de um organismo vivo, vamos falar assim. E dentro do comércio, a indústria farmacêutica teve um grande boom, né, depois que a gente conseguiu isolar as moléculas, fazer delas fármacos sintéticos, o mercado farmacêutico cresce muito, e hoje a gente tem até uma realidade de biofármacos, né, fármacos a partir de DNA recombinante, de plasma, tratamentos à base de células humanas, de biofármacos, né? E aqui nós temos os grandes conceitos da farmacologia, né? Dentro da farmacologia, nós temos farmacocinética, o metabolismo do fármaco, a própria farmacodinâmica, a farmacologia bioquímica, a quimioterapia, a farmacologia molecular, que é entender todo o mecanismo de resposta celular frente à exposição ao fármaco. Temos as farmacologias de vários sistemas, por exemplo, a neurofarmacologia, a imunofarmacologia, a farmacologia cardiovascular, a farmacologia endócrina, gastrointestinal. E dentro dos quadrados marrons, nós temos essas disciplinas que ligam aos grandes grupos da ciência médica, vamos falar assim. Por exemplo, no psicofármaco aqui, na psicofarmacologia, ela estuda a farmacologia e como isso... e como isso trata os possíveis problemas psicológicos. Nós temos medicina veterinária, dentro da própria área da farmácia, então a gente tem a ciência farmacêutica, o desenvolvimento de novas moléculas, de novos estudos, tudo englobando a farmacologia, né, que envolvendo a farmacologia e as suas divisões que leva para as grandes áreas. Bom, e como fica, o que é a pesquisa científica? O porquê da pesquisa científica? O que ela nos traz? Então, a pesquisa científica ela nos ajuda a entender o mundo à nossa volta. Nós temos pesquisa científica voltada para a área da saúde, da ciência voltada para áreas médicas, cirurgias, nanopartículas, medicamentos, entender o funcionamento daqueles medicamentos, biofármacos, mas nós temos pesquisa científica aeroespacial, de agricultura e todas essas áreas que estão realmente à nossa volta. E essa pesquisa científica ela nos ajuda a compreender como tudo funciona, né? Deixando de lado aquelas crenças, por exemplo, a estricnina, né? Pegando a estricnina como exemplo novamente, ela era usada em doses baixas para tratamento de possessão demoníaca. Isso era uma crença. Magias, os curandeiros da época falavam que tratou aquilo de uma forma espiritual. E o conhecimento científico ele veio para mudar esse pensamento e dar um sentido ao conhecimento empírico, por exemplo. Sabia-se do uso da morfina, por exemplo, que tratava dores e dava um bem-estar, né, aliviando as dores e os sofrimentos de doenças severas, por exemplo, mas não se sabia o mecanismo de ação, não se sabia como ela funcionava. Por exemplo, o curare, né, os índios brasileiros, por exemplo, usavam na ponta da flecha uma droga que imobilizava um animal. Eles sabiam que aquela droga imobilizava um animal, mas até então não se entendia como era esse mecanismo de ação, como imobilizava o animal, como que isso acontecia, de que forma que essa imobilização acontecia. Então, a pesquisa científica veio trazer essas respostas, né? Dentro da farmacologia, mesmo ela sendo uma ciência nova, vamos dizer assim, né, com início aí no século XVIII, mesmo havendo esses registros de medicamentos datados aí de 4.500 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo, é tudo
novo como ciência, como pensamento científico, como área de conhecimento. Como eu comentei sobre o curare, Claude Bernard, ele foi, na metade ali do século XIX, ele foi o primeiro a identificar como que funcionava a ação do curare no músculo animal, em qual local ele se ligava e realizava aquela paralisia, né? Essa imagem, ela está no departamento de farmacologia da Unifesp e ela conta toda a história da farmacologia, né, no mundo. Bom, o avanço da pesquisa científica, ela é muito importante quando a gente pensa, o curare faz efeito, mas como? Como isso é possível? Então, o próprio Claude Bernard, ele começou a pensar que se faz efeito é porque a droga ela se liga em algum lugar. E esse conceito é muito novo para a época, porque não se tinha recurso, técnicas para visualizar isso. Mas aí começa-se, então, ter esse pensamento que para ter um efeito é resposta de um evento químico, de uma reação química dentro do organismo vivo. E isso fomenta ainda mais a pesquisa científica na área da farmacologia, tentando entender e buscar esse conhecimento. A pesquisa científica e a farmacologia, elas convergem, né, no mesmo sentido, sempre na Alemanha, né, a partir de pensamentos como, por exemplo, de Oswald Schindenberg, que ele é considerado o pai da farmacologia. Ele, em 1872, como ajuda, né, auxílio governamental, financiamento, ele consegue criar aí um laboratório de pesquisa em farmacologia. Tem um outro historiador que criou, em 1847, também um laboratório de pesquisa, mas era de menor porte, era dentro da sua casa. Só o Oswald Schindenberg que conseguiu ampliar o horizonte da farmacologia e ficou conhecido como o pai da farmacologia. E ele deixou assim um legado muito grande. Ele treinou médicos para serem professores e fazer da farmacologia uma ciência de estudo, de ensino e prática, né? Que até então não se existia, não tinha. Tempos depois, nos Estados Unidos, Jacob Abel, ele funda uma cadeira de farmacologia na Universidade de Johns Hopkins e começa então a ensinar farmacologia dentro da prática médica. E aí, a partir disso, a partir de 1893, isso se torna muito comum nas universidades de ter a farmacologia como uma disciplina dentro da prática médica, entender o mecanismo de ação dos fármacos, entender como que o fármaco atua frente à exposição ao organismo e o organismo à exposição ao fármaco. E isso faz a ciência, a pesquisa científica, a ciência farmacológica, da farmacologia, entrar dentro da área médica para uma maior compreensão e entendimento desta área. Bom, somente na virada do século XVIII para o XIX que Paul Ehrlich, ele também alemão, ele introduziu aí o termo receptor, né? Lá atrás, o Claude Bernard já falava sobre o local de ação do curare, mas não se entendia o que era, como funcionava. Mas na virada do século, o Paul, então, ele traz esse novo conceito e fomenta ainda mais a pesquisa científica dentro dessa área de farmacologia para tentar entender como que ia explicar essa interação da química dentro do corpo, né, dentro do organismo, nos tecidos. E aí ele postula aí que para o fármaco ter ação, ele deve estar ligado. E hoje a gente sabe que, em alguns casos, os fármacos estão ligados a receptores, a tecido, a membrana, ou não estão ligados, né? Eles têm só ação, por exemplo, na luz do vaso, mas
na virada do século XVIII para XIX, isso era uma revolução dentro da farmacologia. Mas a farmacologia ela é uma ciência em movimento, né? Ela está sempre mudando, se reinventando, se atualizando. E um conceito que lá em 1900 era muito novo, hoje para nós já é muito banal, né? A gente olha e fala, é assim, porque é assim. Mas na virada do século isso foi uma grande revolução, vamos falar assim. Bom, e com todas essas informações vindo de todos os lados, como o Fleming, lá em 1928, com a descoberta do antibiótico, da penicilina, por exemplo, ele publicou. Mas ficava muito restrito às pessoas que desenvolviam pesquisa, que buscavam, que era da área, e existia essa necessidade de ter um compêndio, de ter um livro, de ter informações contidas em um único lugar. Aí nasceu, em 1941, o primeiro livro de farmacologia, escrito por Louis Goodman e Alfred Gilman, né? Hoje nós conhecemos como Goodman e Gilman. E a proposta deles, o objetivo, era a correlação entre a farmacologia e a ciência médica e como elas se relacionavam. O segundo objetivo da escrita do livro era reinterpretar a ação e o uso das drogas e a sua importância dentro da ciência médica. E o terceiro objetivo era mostrar a aplicação da farmacodinâmica na terapêutica, no tratamento. Por caráter de curiosidade, Louis Goodman, ele falou que a escrita do livro foi a maior contribuição dele para a ciência e para a farmacologia. Ele publicou vários artigos, teve várias contribuições para a ciência, para a área médica, mas na concepção dele, o livro, né, de farmacologia foi assim o seu maior avanço. Bom, aqui nós temos a segunda edição, que foi feita em 1955 e que buscou mais autores, juntar mais informações, né? Aqui nós já estamos no século XX, e pensar que todo dia tem informação nova, todos os dias tem refutando uma informação, ou alterando, reinventando, reinterpretando, e isso fez com que o conceito e as informações fossem muito grande, muito conteúdo, muita informação, e a partir de então eles buscaram cada vez mais autores para escrever o livro, para conseguir compilar todas essas informações, né, em um único volume, um único livro. E o Goodman, né, o Louis Goodman e o Alfred Gilman, eles passam a ser, então, editores, né, para tentar buscar, nortear aí a pesquisa e a escrita, e para a gente ter uma noção de como é importante a escrita desse livro. Hoje, né, nós já estamos na 13ª edição. Né, em 2018 foi publicado na versão em inglês. Hoje nós já temos a versão traduzida para o português do livro Goodman e Gilman. Como eu disse que o Goodman e o Gilman eles foram os primeiros autores, então o livro recebeu o nome deles, né? Mesmo sendo escrito por outros autores, mas como eles foram os primeiros, o livro ficou conhecido como Goodman e Gilman. E hoje nós temos esse livro como a Bíblia da farmacologia, né? A primeira escrita da farmacologia é o Goodman e Gilman. Temos diversos livros dentro da farmacologia, Katzung, Hangdale e entre outros, mas o Goodman e Gilman foi o primeiro, né? São muitas edições, e uma pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que foi publicado lá em 2018 é atual? Não. Essa é a resposta. Não. Vamos pensar.
Quando um autor resolve escrever um livro, né? Aí ele vai buscar outros autores para conseguir fazer esse compilado de informações, ou esse mesmo autor escreve, principalmente como temas na área da ciência. Muitas vezes a gente busca especialistas nas demais áreas para fazer um conteúdo realmente robusto, conciso, coeso. E quanto tempo demora uma escrita? Aí, em média, em 5 anos. Então, entre escrita, revisão, edição, publicação, a gente tem em média aí uns 5 anos, né? Mais, um pouquinho menos. E o que foi feito, vamos pensar assim, há 5 anos atrás. Hoje nós estamos no ano de 2020, certo? O que foi feito lá em 2015, um livro que começou a ser escrito em 2015, hoje em 2020, ele já está há 5 anos desatualizado. E como que eu faço para me manter atualizado? O que eu tenho que buscar? Nós precisamos buscar plataformas online. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês um print de uma tela de uma plataforma muito utilizada na área da saúde, na área da ciência médica, que é o PubMed. Então, a gente acessa lá pubmed.gov, ou põe no Google lá PubMed e vai aparecer essa área. Um detalhe importante, que ele consegue buscar toda a informação que nós precisamos, desde que ela esteja em inglês. Então, para fazer ciência, precisamos fazer ciência em inglês para ela ter uma abrangência muito maior, né? E aí eu coloquei aqui um tema tranquilo, pharmacology, né? Muito amplo, só de farmacologia. E coloquei um ano, que aí eu coloquei aqui essa faixa de tempo em 2018 até 2021. 2018 porque foi o ano de publicação da 13ª edição do Goodman Gilman, e 2021 porque nós já estamos em novembro de 2020, então muitos artigos eles vão ser publicados em 2021 nas revistas de janeiro e fevereiro de 2021, mas eles já podem ser consultados aqui nas plataformas online, nos bancos de dados online. E eu tenho aqui os resultados, a quantidade de estudo com um título em farmacologia, né? Então a gente tem aí mais de 539 mil artigos publicados de 2018 até 2021 sobre o tema farmacologia. Esse tema está no Goodman e Gilman? Não. Esses resultados estão no Goodman e Gilman? Não. Então, quando a gente compra um livro, você fala, nossa, comprei um Goodman e Gilman. Ah, que sonho de consumo. Mas a gente tem que ter a consciência que ele é uma referência clássica, é para aquilo que já está muito consolidado dentro da ciência farmacológica, né, dentro da farmacologia, já são temas mais clássicos, mas para algo novo ele está desatualizado. Para entender como funciona um receptor muito específico para uma droga muito específica, eu preciso buscar em bases de dados online, ou né, hoje nós temos aí o advento da internet para conseguir buscar esses dados, mas o Goodman e o Gilman, ele está desatualizado. Infelizmente, essa aqui é a pura realidade. Um outro exemplo, aqui, usando a mesma plataforma, o PubMed, eu coloquei um tema muito novo, né? Nós estamos vivendo aí uma pandemia do novo coronavírus, né, o Covid-19, e eu coloquei um ano de publicação muito recente, de 2019 até 2020, o mesmo conceito de 2021, por conta dos estudos que ainda vão sair, e a gente pode ver que é um espaço curto de tempo, né, pensando que em 2019, o Covid-19 começou a aparecer ali no final do ano de 2019, estamos passando por ela agora em 2020, dependendo como for, né, o andar aí da carruagem em 2021, ainda vamos ter Covid-19 circulando entre nós. E olha quantos resultados eu tenho sobre esse tema. Mais de 55 mil resultados
em uma única plataforma de busca sobre um tema que é tão atual. Covid-19 está no Goodman Gilman? Não. É muito novo. Né? O livro foi publicado em 2018. O advento da Covid-19 apareceu em 2019. Então, a gente tenta buscar sempre uma atualização dentro de plataformas digitais de confiança, né? Base de dados de confiança, para estar sempre atualizado do que acontece dentro da área da ciência médica, que é a farmacologia. Bom, e como é a ciência no Brasil? Como que é a pesquisa científica aqui no Brasil? Eu peguei o ranking universitário da Folha, né, do ano de 2019, que mostra todas as universidades do país, as particulares e as privadas também. Então, aqui a bolinha amarela, ela mostra as faculdades que são públicas, né? E as bolinhas azuis mostram as universidades que são privadas. Aí eu vou mostrar para vocês no ranking qual é a posição das universidades. Por exemplo, a USP, ela se destaca no país como a primeira universidade de pesquisa, né, que desenvolve em pesquisa. Aí eu tenho a Unifesp, que está em 4º lugar. E aonde que aparece a universidade privada no país? Lá em 19º lugar, que é a PUC do Rio Grande do Sul, né, que é uma universidade privada, desculpa, e que desenvolve também pesquisa. No ranking, a primeira que aparece está na posição de número 19, 19ª posição, no ranking de universidades que desenvolvem pesquisa no país. Vamos para uma reportagem que saiu, eu quero que vocês se atentem para as datas, né? Então, em 2013, o Brasil ele estava no 14º lugar no ranking mundial de pesquisa científica, né? Lá em 2013, e aqui essa outra reportagem que saiu em 2019, mostrando que o Brasil ele caiu 7 posições desse ranking mundial em pesquisa científica. E eu quero chamar a atenção de vocês para os fatores que levaram essa queda nessa posição. No país, as pessoas deixaram de acreditar em ciência, as pessoas deixaram de buscar a ciência, deixaram de ter problemas na área, por exemplo, da saúde médica? Não, da área médica? Não. Falta investimento para que essa pesquisa ela seja desenvolvida, né? Temos gráficos aí na internet, eu não quis trazer para não politizar, né, esse discurso, essa fala, mas falta investimento na área de pesquisa científica no Brasil para que nós, como nação científica, venha crescer e ocupar lugares de destaque perante o mundo. Né? Temos menos pesquisadores de alto desempenho? Não. Nós temos pesquisadores de grande desempenho que publicam muito massivamente, que têm publicações muito relevantes, né? Como eu mostrei para vocês no caso do sequenciamento do genoma do Covid-19, e entre outras descobertas e publicações relevantes para o mundo científico, mas falta realmente um investimento maciço para que isso se desenvolva e cresça ainda mais. Bom, eu trouxe aqui uma outra publicação, essa do ano de 2020. Cismago é um instituto que faz pesquisas sobre universidades de diversas áreas. Eu selecionei aqui um ranking de pesquisa, né, em todas as áreas, seja ela dentro da universidade, em institutos de medicina, né, hospitais, em todos os países, no ano de 2020 que foi feita essa pesquisa. Nós, né, brasileiros, o Brasil representado pela Universidade Universidade Estadual de São Paulo, a USP, está na posição 29, né, 29ª posição neste ranking. E esse Cismago, o que ele leva em consideração, o que ele busca para fazer este ranking?
as universidades que são de alto impacto, as universidades que publicam mais, que tem um número maior de pesquisadores, que produz muito. Então, são esses os dados que eles usam para criar este ranking. E nós, representados aqui pela pela Universidade de São Paulo, a USP, estamos na 29ª posição. Esse ranking ele tem mais de 1.700 universidades, mais de 7.026 instituições, e em todos os países, e tem outras universidades brasileiras na posição de 200 e pouco, 300 e pouco, a gente começa a ver outras universidades brasileiras neste ranking também. Corroborando com esse dado, nós temos essa outra pesquisa, quero que vocês se atentem sempre para a data, né, porque a informação ela só é atual desde a data de publicação. Quanto mais recente, a gente não pode trazer um dado antigo, e se trouxer um dado antigo, a gente precisa falar dele, falar da época, porque ele sofre mutação, sofre alteração, né? Como tudo dentro da ciência, ela envelhece muito rápido. Os dados, eles envelhecem muito rápido. O que era, como eu comentei no começo desse vídeo, o que era verdade lá no século XVIII, hoje a gente sabe que ou é verdade mesmo, e sabemos os motivos, ou ela é totalmente inverdade. E essa pesquisa, essa reportagem mostra que a USP, ela realmente produz ciência, pesquisa de grande impacto no mundo, ocupando aí a 7ª posição. Esse dado é jovem, vamos pensar assim, é de julho de 2020. E uma outra pesquisa feita pelo site Web of Science, buscando os pesquisadores que são mundialmente citados, que são amplamente citados, que foram citados no ano de 2020. Eles compilaram aí um número de mais de 6.000 pesquisadores dentro de 60 países, e deste número nós temos aí 19 pesquisadores brasileiros. Temos pesquisadores que se destacaram nesse ranking da Unifesp, temos pesquisadores da USP, outras universidades de São Paulo e fora de São Paulo, e isso é muito gratificante para nós. O brasileiro ele está fazendo ciência, ele está buscando entender, compreender, mas, como eu já disse, a gente precisa de mais investimento e engajamento da população para contribuir para a ciência, para efetivar os resultados científicos, né, para dar validade à pesquisa científica, né, que nós estamos vivendo num tempo aí sombrio, vamos pensar assim, não vamos politizar esse discurso, por favor, não muito. Eu, estudante, como faço para ingressar na pesquisa? Como posso buscar a pesquisa? Tudo tão lindo, tão belo, adoro farmacologia. Como que eu posso entrar na pesquisa? Bom, nós temos algumas vias, alguns meios para entrar na pesquisa, entre eles nós temos a iniciação científica. A iniciação científica é quando a pessoa ela começa a se iniciar, começa a engatinhar dentro do mundo científico, dentro da pesquisa. E a iniciação científica ela é ampla. O aluno ele pode estar no ensino médio e começar a desenvolver pesquisa científica. Iniciação científica, né? Se iniciar na pesquisa científica. O aluno ele pode estar em qualquer semestre da graduação. Eu coloquei aqui bolsa de estudo, porque a pesquisa científica tem essa remuneração, né? A gente tem uma bolsa de estudo, não são valores grandiosos, mas é uma bolsa, é um auxílio para você desenvolver pesquisa. Já sou formado, tenho minha graduação, como eu faço? Eu posso entrar pelo mestrado, também pela iniciação científica, né? Eu acabei de me formar, nunca fiz pesquisa na vida, gostaria de ingressar. Eu posso iniciar pela iniciação científica. Posso ser IC em algum laboratório para começar ali, pesquisar, entender como funciona.
mas me formei e eu quero um título. Eu quero ser mestre em farmacologia, em ciências biológicas, na área de seu interesse. Eu posso iniciar um mestrado, seja ele acadêmico ou profissional. Qual é a diferença? O acadêmico, você vai desenvolver pesquisa num centro acadêmico, uma pesquisa acadêmica com base em dados. E a profissional, você é financiado por uma indústria, por uma empresa, para desenvolver tal pesquisa de interesse desta empresa. A gente tem essas duas vertentes aí dentro do mestrado. O doutorado, a partir do momento que você tem o título de mestre, você pode ingressar no doutorado. Existe a possibilidade de ingressar direto no doutorado? Existe. Mas é muito concorrido, é muito difícil, você não tem uma bagagem, você não tem uma base muito grande, então é muito difícil ser aceito. Da vida da graduação para a vida acadêmica direto no doutorado. E depois do doutorado, nós temos aí o pós-doutorado, o pós-doc, né? Também com bolsa de estudo, mas aí você já não é mais um estudante, você é um pesquisador que vai permanecer na linha de pesquisa, desenvolvendo estudos. Existe bolsas de estudo para o pós-doutorado, né? E quem é pós-doutorado? Nunca ouvi esse termo. Já ouviram o termo PhD? Então, PhD é o pós-doutor, né? Que está ali desenvolvendo sua pesquisa já como doutor. Bom, e quem é que paga as bolsas de estudo? No Brasil, nós temos algumas agências de fomento vinculadas ao governo ou não, que é o caso da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa. Essa Fundação de Amparo à Pesquisa tem em todos os estados. Por exemplo, nós temos a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nós temos a FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Minas Gerais, entre outros. Nós temos a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior. Ela está vinculada ao Ministério da Educação e eles financiam, né, a pesquisa de todas as pessoas dentro da pesquisa de nível superior. Por exemplo, um laboratório dentro de uma universidade pode ser financiado pela CAPES. E temos o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele está vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e ele financia pesquisas individuais. Por exemplo, eu sou um pesquisador dentro de um laboratório e posso ter esse investimento pela CNPq. Ok? E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês dos programas de pós-doutorado. Os programas de pesquisa dentro da farmacologia. Eu trouxe para vocês o primeiro programa em farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP Ribeirão. Né? No site da USP Ribeirão, a gente consegue ali achar como que funciona o programa, como faz o ingresso. Eu trouxe aqui da USP São Paulo. Então, a USP São Paulo, dentro do programa de farmacologia, tem uma nota CAP7, que é uma avaliação, e isso impacta tanto na nota do programa, investimento por parte do governo, no diploma do aluno, do pesquisador, né? Essa nota, ela valida ou invalida o programa de se manter aberto, por exemplo, de receber financiamento governamental. Nós temos aqui o programa de pós-graduação em farmacologia da Unifesp. Esse programa de farmacologia da Unifesp, ele está localizado ali na Vila Clementino, aqui no centro de São Paulo, pertinho do Hospital São Paulo. Nós temos na Unesp a área de ciências farmacêuticas, também dentro do site lá do programa de pós-graduação da Unesp, a gente acha todas as áreas de pesquisa.
também as ciências farmacêuticas, a gente consegue localizar o processo seletivo, quem são os docentes, quem são os orientadores, né? Dentro do site a gente obtém todas essas informações. E eu tenho aqui a da Unicamp, que é a pós-graduação em farmacologia, anualmente abre inscrição. Essa inscrição está escrita aqui, abre inscrições, ela foi feita em 31 de agosto deste ano, né? E ficou aberta até agora, setembro, mais ou menos, mas muito provavelmente vai abrir inscrição para o próximo ano de 2021. E eu vim falar um pouquinho também para vocês sobre o programa de farmacologia da Unifesp. A Unifesp está com um processo seletivo para mestrado aberto para 2021. As inscrições, elas começaram agora no dia 3/11 e vão até 15/1 de 2021. Então, você pode entrar, mandar um e-mail para seleção.farmacologia@gmail.com ou entrar no site PPG, Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, sites unifesp.br, e fazer a sua inscrição para participar do programa de seleção. A Unifesp, como todas as outras universidades, tem bolsa de estudo, mas devido aos cortes que tiveram ao longo do ano passado e deste ano, sofreu muito com redução no número de bolsas, mas ainda tem bolsas para mestrado, para doutorado, né? A gente precisa passar numa boa colocação e pedir para que as coisas melhorem, né? Esse financiamento da pesquisa no Brasil. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do site, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu faço doutorado lá na Unifesp, mas tentando incentivar vocês a buscar linhas de pesquisa, buscar fazer um mestrado. E como que funciona? Bom, primeiro a gente entra lá no site de farmacologia Unifesp, programa de farmacologia da Unifesp, e clicamos aqui na linha de pesquisa. Eu não sei que linha eu vou fazer, eu preciso de um orientador, como que eu faço isso? Então a gente clica lá em linha de pesquisa e vai abrir aqui todas as linhas de pesquisa que o programa de pós-graduação da farmacologia na Unifesp oferece, né? Eu marquei aqui neuropsicofarmacologia, neuroplasticidade e envelhecimento, que é a linha de pesquisa onde eu estou inserida. Quando a gente clica nessa aba, vai abrir todos os projetos que tem de pesquisa dentro dessa área. Quando a gente clica no projeto, aparece quem são os orientadores e qual é o projeto que ele está desenvolvendo. Ali eu consigo o e-mail, o contato desse orientador e consigo mandar mensagem. Eu quero fazer uma iniciação científica. É direto com o orientador. Você manda uma mensagem lá para o orientador, né? Cada programa é diferente um do outro, cada universidade é diferente, então a gente tem que buscar, cada caso é um caso, tentar buscar entender como que funciona dentro daquele programa. Hoje eu sei que dentro do programa de farmacologia da Unifesp, o aluno que deseja fazer iniciação científica, ele precisa entrar em contato diretamente com o orientador, marcar uma reunião, uma conversa, para que a gente o orientador possa te explicar sobre a linha dele, você ver se você gosta, mostrar quais são os futuros projetos, o que ele tem de proposta, iniciar ali um projeto para começar a desenvolver dentro de um ano de iniciação científica. Mas eu quero um mestrado. Aí também você pode buscar a linha de pesquisa do orientador, ler, entender, ver os projetos que ele tem, as propostas, mandar um e-mail, conversar, conhecer o laboratório, né? Mesmo nessa situação de pandemia, a gente tem que ver a disponibilidade para que isso possa acontecer. Muitas universidades pararam suas pesquisas, estão de forma remota, fazendo revezamento, então a situação de pandemia prejudicou um pouco o desenvolvimento de pesquisa dentro de alguns setores dos programas de pós-graduação. Bom, e aí eu entro em contato, já sei a linha de pesquisa que eu quero fazer, como que eu faço para ingressar no mestrado?
vou ali no site de pós-graduação da farmacologia, da Unifesp, por exemplo, clico em ingresso, vai aparecer aqui essa outra aba, clico em mestrado acadêmico em farmacologia, que é o programa que está oferecendo, ou clico em doutorado em farmacologia, se uma vez que você já tenha um mestrado, e aqui dentro vai ter como funciona o processo seletivo, quais são os pré-requisitos que eu tenho que ter para ingressar no programa de mestrado, por exemplo, e como que eu faço para obter o título de mestre. Então, aqui tem os pré-requisitos para obter o título de mestre. Concordo, ingressar no mestrado. Quando eu clico aqui, vai me mostrar como que eu faço para ter o ingresso e como que eu faço a minha inscrição para o processo seletivo. Tem toda uma documentação, eu vou enviar para o e-mail selecão, né, selecão.farmacologia@gmail.com, envio minha documentação, vou estar inscrito para realizar a prova. E aí eu sigo as orientações dadas pela secretaria do programa de pós-graduação, no caso da Unifesp, tá, gente? Cada caso é um caso. E aí eu venho deixar para vocês aqui o Instagram da Unifesp oficial. Lá eles sempre postam informações muito relevantes da pesquisa do Brasil, da Unifesp, da universidade da Unifesp, tanto para a graduação quanto para a pesquisa científica. Trago também o Instagram da Farmacologia Unifesp, que é o Instagram do departamento, né? Sempre posta o processo seletivo, sempre atualizações de como anda a pesquisa dentro da farmacologia, palestras. E eu trouxe também um outro Instagram que é muito interessante, que é o Diário do Cérebro. Aqui a gente uma página, um perfil que a gente atualiza semanalmente com informações para todos, né? Então a gente busca uma linguagem mais informal, menos técnica, que possa alcançar a população, sobre temas diversos, sobre o funcionamento do cérebro, comportamento humano e o que nos motiva, né, a fazer pesquisa. Falando um pouco das nossas áreas. Gente, vou ficando por aqui, deixo o meu muito obrigada para vocês. Um agradecimento especial para a professora Larissa, que me convidou para fazer essa palestra, para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho de farmacologia e pesquisa científica aqui no Brasil. O meu muito obrigada. Deixo, né, minha foto de muito obrigada, falando que se não se refuta, estudo científico com opinião, né? A gente precisa bater nessa tecla sempre, que o estudo científico ele tem uma base, ele tem pesquisas, anos de pesquisa, e não é só o achismo, eu acho, que vai falar, vai legitimar todo ano de pesquisa que a gente tem aí dentro da universidade, né? Dentro da ciência, no Brasil e no mundo. Meu muito obrigada, até a próxima!